O Whey Protein, o suplemento mais utilizado por quem pratica academia, o mais vendido no mercado de suplementação esportiva. Porém, muita gente vem no consultório com dúvidas em relação a como utilizar o suplemento, quais marcas comprar, quais horários tomar, enfim, a quantidade e por aí vai. Vou fazer esse vídeo aqui para tentar tirar algumas dúvidas que são dúvidas básicas que podem ajudar uma boa parcela de pessoas na hora de escolher tomar ou não tomar, qual tomar. O Whey Protein, a gente tem três tipos de suplementos no mercado: o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O Whey concentrado, ele sofre um processo de concentração da proteína do leite. Esse Whey ele tem um pouco mais de carboidrato do que os outros dois. Então ele tem essa característica que a gente vai ter que levar em conta na hora de prescrever. Via de regra, a grande maioria das pessoas vai se beneficiar desse tipo de Whey, o Whey concentrado. O Whey isolado ele passa por um processo melhor de filtragem e boa parte do carboidrato presente, né, no seu processo de fabricação ele é retirado. Então ele tem bem menos carboidrato, a concentração de carboidrato nele é menor do que no Whey concentrado, certo? Ele é mais voltado para pessoas que precisam fazer uma restrição de carboidrato maior na dieta. E aí talvez evitar o Whey concentrado e partir para o isolado seja uma boa, mas são casos mais raros. A maioria das pessoas, como eu disse, vai usar e vai se beneficiar do Whey concentrado. E o Whey hidrolisado, ele passa por um processo de hidrólise, ou seja, a quebra pela água. As suas proteínas elas são quebradas em tamanhos menores para facilitar a absorção. Esse tipo de Whey a gente quase nunca utiliza no consultório, a não ser em casos excepcionais. É um Whey mais caro, né? E é um Whey que tem a sua aplicação muito mais específica. Pessoas que estão com dificuldade de digerir alimentos, pessoas que precisam de uma rápida absorção, uma absorção muito rápida de proteína na hora de ingerir. E assim, são casos raros, né? Não é todo mundo que a gente vai utilizar esse Whey, não. Via de regra, a gente prescreve ou o Whey concentrado, para a grande maioria das pessoas, ou o Whey isolado, quando tem restrição de carboidrato na dieta. Uma dúvida muito comum: marcas. Qual marca eu compro, doutor? Eu recebo essa pergunta muitas vezes ao longo dos meses. Eu não posso indicar marcas. É claro que existem marcas que a gente confia mais, notadamente marcas mais tradicionais, marcas que já vêm, né, passando pelo teste do mercado e por testes laboratoriais. E eu utilizo marcas que são aprovadas em diversos testes em laboratório. Existem algumas pessoas na internet, inclusive famosas, por justamente exporem marcas que não passaram em testes, né? O Félix Bonfim é muito famoso por isso. Ele ele vendedor de Whey, ele pega alguns Wheys e compra, né, o teste no laboratório e publica os laudos. Então eu utilizo Wheys que passam em vários laudos. Existem instituições também que fazem esses testes e publicam os laudos, estão disponíveis na internet. Então eu sempre recomendo para o paciente a olhar esses laudos. Eu vou deixar na descrição aí embaixo o link para alguns laudos e aí pode orientar a sua compra. Existem marcas mais baratas, marcas mais caras. O sabor também vai variar, porque alguns Whey são mais saborosos e muitas vezes mais caros por isso. Outros têm um custo-benefício melhor, apesar do sabor não ser tão bom, mas entregam uma boa quantidade de proteína, que é isso que a gente precisa. E por que utilizar o Whey Protein? O Whey Protein nada mais é do que uma fonte proteica, assim como é a carne, o frango, peixe, ovos. E para a pessoa conseguir ingerir uma quantidade adequada de proteínas ao longo do dia, dependendo do resultado que ela quer, ela vai precisar ingerir uma quantidade maior de proteínas. E com isso, talvez a suplementação entre neste momento. Muitas pessoas não conseguem ingerir uma quantidade de comida necessária para garantir a quantidade de proteína diária que ela precisa. E aí é que entra o Whey Protein.
uma excelente fonte de proteína como complementação da dieta. Falando então sobre horários de tomada. Não existe uma regra, não é obrigatório, como eu disse, tomar logo após o treino, certo? É importante você se preocupar com a quantidade de proteínas diárias, e isso vai ser definido pelo nutricionista esportivo, pelo médico do esporte, a quantidade de proteínas que você individualmente precisa ingerir ao longo do dia, certo? E é importante distribuir essa quantidade de proteínas ao longo do dia, garantindo assim uma maior síntese de proteínas musculares, garantindo mais resultado, mais hipertrofia, mais regeneração muscular. A distribuição de proteínas ao longo do dia e a quantidade de proteínas ao longo do dia é muito mais importante, certo? Mas é interessante sim fazer uma refeição após o treino com proteínas e carboidratos. Isso vai estimular a regeneração muscular, sim, né? Mas não tem essa pressa de logo após o treino já ingerir um shake de whey. Isso já caiu por terra, né? Até 2 horas ali após o treino você ingerir uma fonte de proteína, isso já é benéfico e pode ser, não precisa ser o whey, pode ser alimento. Mas, como eu disse, o whey facilita, certo? O whey facilita essa ingestão de proteínas. Muitas vezes a pessoa não tem fome, não tem apetite após um treino, principalmente um treino intenso, né? E aí a suplementação ajuda nesse momento, certo? É isso que eu queria falar. Dúvidas? Deixem nos comentários ou manda lá no Instagram também, fica à vontade, me segue lá também. Inscreve no canal. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Falou!